Já se perguntaram por que Jesus é branco, os anjos são brancos e a inveja boa é a inveja branca? Por outro lado, por que a peste, a fome e a magia são negras? Quer saber como essas narrativas são criadas e como o audiovisual ajuda a dar corpo a essas ideias? Então esse vídeo é para você. Olá, meu nome é Kelly Tiburcio, eu sou cineasta e estudante de História pela UFRJ e aqui falamos muito sobre cinema. Esse é o quarto de uma série de 14 vídeos que estão indo ao ar toda semana, em algum dia, em algum horário que eu não posso prever porque meu computador não é próprio para edição, como vocês já sabem, e a minha internet não é muito boa fazendo upload, então demora bastante para subir o vídeo aqui na plataforma do YouTube. Mas eu me comprometo que toda semana vai ter vídeo aqui no canal. Ainda não assistiu os episódios anteriores? Então eu tô deixando o link aqui nos cards para você maratonar e ficar fera quando o assunto for cinema. E aqui na descrição desse vídeo eu tô deixando o link para a página da campanha Cada Pessoa Conta, que é a minha campanha de financiamento coletivo independente, para você colaborar e me ajudar a ser uma cineasta independente com melhores condições de trabalho. Deixa o seu like aqui no vídeo, não te custa nada e ajuda muito o canal a crescer, que o YouTube vai espalhar para mais pessoas. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho para quando eu publicar um vídeo você já ser um dos primeiros a saberem. E, gente, compartilha os vídeos aí nos grupos para as pessoas que são importantes para você. Me ajuda a espalhar essa mensagem aqui, valeu? E então, pessoas, como é que a gente consegue identificar se uma história é ou não é racista e por que isso é tão importante? Nós já discutimos aqui o potencial que o audiovisual tem de reforçar estereótipos, ideias e comportamentos. E hoje nós vamos ver como a construção de um roteiro pode ser feita com base em escolhas racistas. Quando a gente analisa as produções artísticas, seja elas quais forem, nós temos acesso a um tipo de documentação que vai nos dar pistas importantes sobre a cultura, sobre o pensamento daquela geração, o espírito, daquela geração que estava sendo produzido, que estava sendo discutido politicamente. Como, por exemplo, o quadro A Redenção de Khan, que muito mais do que uma mera pintura, com ele a gente consegue entender parte da discussão racial que estava sendo feita em finais do século XIX, no Brasil. Então, nesse quadro, o que a gente vê? Uma avó agradecendo, com as mãos erguidas para os céus, agradecendo a Deus pelo embranquecimento da sua família, das gerações que vieram com a pele mais clara que a dela. E nos dias de hoje, não é muito diferente. Por quê? Se você não quiser acreditar em mim, não tem problema. Abre aí google.com, vai lá em imagens, e aí você digita assim, anjos. O que você vai ver nesse resultado é a predominância da cor branca e de figuras, de símbolos cuja representação é a pele branca, os olhos azuis, o cabelo loiro, o nariz fino, a boca pequena. Do contrário, se você digitar lá demônio, você vai verificar a predominância da cor vermelha e da cor preta. E aí você pode até dizer, mas vermelho não é cor de ser humano. Tudo bem, mas quando a gente analisa o rosto, os traços faciais dessas figuras, eles são traços negroides. Ou seja, o nariz largo, a boca grossa, sabe? Então, quer dizer, toda uma representação que tá querendo dizer o quê pra gente? Que branco é positivo, é bom, é divino, e tudo que é ligado a preto é negativo, é ruim, é mal, certo? E uma outra coisa que a gente também tem acesso quando a gente analisa obras artísticas, de forma geral, não só audiovisual, é a imagem que as classes dominantes estão pintando, muitas vezes literalmente, mas que elas estão construindo de si próprias, Então, ao mesmo tempo que a gente tem acesso ao pensamento daquelas gerações e tudo mais, esses dados também não são muito seguros, entendem? Porque quem está produzindo de fato, quem é que tem condições de distribuir
essas obras artísticas, de expor em galerias, de projetar nos cinemas, né, de entrar nos catálogos de arte. Então, tem tudo isso também que a gente tem que levar em consideração. E aí o seguinte, apesar de alguns indivíduos conseguirem, né, pesquisar, saber, entender como funciona essa dinâmica da arte, né, na sociedade, muitas pessoas acabam não tendo acesso a essas discussões, né, e essa discussão fica num grupo muito restrito. E essas mensagens que são difundidas e produzidas e reproduzidas dentro das obras artísticas, dentro da cultura, elas ganham um status de verdade muito grande, né? E assim, um exemplo disso é o filme Nascimento de uma Nação, que é um filme produzido no finais do século XIX, né, pelo Griffith, que é considerado o pai da montagem dentro do audiovisual. E o que esse filme acaba produzindo, né, para a sociedade? Ele dá suporte para uma ação criminosa, né? Ele justifica o genocídio, né, o linchamento de corpos negros por parte de uma organização chamada Ku Klux Klan. Uns meses atrás eu estava assistindo um documentário chamado Baronesa e foi realmente um filme que me irritou bastante, assim. Eu até cheguei a escrever sobre ele no meu blog, vou deixar aqui o link para quem se interessar, quiser ler. Esse filme, pelo que eu li de entrevistas e tudo mais, a diretora, na verdade, queria falar sobre o amor lésbico na favela, na comunidade lá, nesse lugar chamado Baronesa. E chegando lá, ela chegou a morar lá, né, e fez toda uma investigação antropológica e tudo mais, um trabalho mesmo, assim, de pesquisa. Mas ela só conseguiu, com os olhos dela, de mulher branca, enxergar coisas que eu fiquei pensando assim, será que foi só isso que ela pôde ver, sabe? Será que foi só isso que ela conseguiu enxergar e retratar, sabe? Então, duas coisas, na verdade, me irritam bastante nesse filme, né? A primeira é que a diretora, ela expõe ali uma situação em que provavelmente, né, um menino, ele sofreu abuso sexual, né? E ela expõe, assim, de uma forma tão baixa, assim, não tem outra palavra para dizer, assim. Então, assim, uma criança que efetivamente não tem condições de decidir se aquilo vai ser uma coisa boa para ele ou uma coisa ruim. Se a criança tem um futuro, ela vai estudar, ela vai ter contato com a comunidade que vai ter acesso àquele filme. E, assim, me pareceu que essa não foi uma questão para ela. Ela não teve esse pensamento, né? Esse olhar de quem vai já ali achando que aqueles corpos eu posso contar, posso invadir a privacidade, eu não preciso ter ética, eu posso abrir tudo, dane-se os impactos que vai ter na vida daquelas pessoas ali. Então ela mostra essas mães utilizando drogas, né? E assim, isso não é uma questão moralista, porque a gente sabe qual é a representação que isso tem na sociedade, né? E por que isso me irritou muito? Porque ninguém tem a brilhante ideia de ir lá na Zona Sul, de ir para Alphaville, de ir para as casas das elites, mostrar as mazelas deles também. Tá entendendo? Ninguém vai lá mostrar a madame pedindo cocaína pelo delivery, né? E abandonando seus filhos afetivamente na mão de uma babá, tá entendendo? E por que ninguém vai lá mostrar isso? Por que sempre os corpos favelados, os corpos periféricos precisam estar nesse lugar? Entende? Então, acho que quem produz audiovisual tem que se questionar. O que eu tô fazendo? Né? Qual é a narrativa que eu tô construindo aqui? Não é possível que você vai lá viver naquele lugar e você não consegue ver uma beleza ali. Você não consegue extrair nada, sabe? Além do absurdo, do extremo. E eu tava esses dias assistindo a um filme com a minha filha chamado Os Irmãos Willows, que é uma animação. Tá até na Netflix. E assim, é um filme maravilhoso que ele fala sobre pais narcisistas perversos, né? E justamente o que me chamou a atenção nesse filme é que as crianças, né, apesar de elas sofrerem ali um abandono por parte dos pais, né, terem pais que de fato abandonam elas, são abandônicos e são narcisistas perversos, a narrativa consegue, sabe, mostrar como elas sobreviveram àquilo, as estratégias que elas conseguiram, sabe, organizar para sobreviver aquilo tudo ali daqueles pais, né? E são crianças brancas ali. Então,
eu fico pensando, será que se esses personagens fossem negros, haveria o mesmo olhar? Eu teria que ter um branco salvador, sabe? Como a Baronesa, pra ir lá e filmar tudo aquilo. Ou no caso, né, tipo, de outros aí que a gente costuma ver, que a gente até discutiu um pouco sobre isso no segundo episódio, que a gente falou sobre estereótipos raciais, né? O branco salvador sempre tem que ter. Então, sabe, a gente consegue entender nessas sutilezas como que a coisa vai se dando, sabe? Como que a coisa vai sutilmente sendo colocada ali pra gente. E aí, quando eu comparo Baronesa com os irmãos Willoughbys, eu consigo entender como a família preta desestruturada é representada e como a família branca desestruturada é representada, né? Assim, são dois extremos, né? E assim, as mãos que estão fazendo essas produções são brancas. Então, assim... E falando de roteiro, o que é, afinal de contas, o roteiro? O roteiro, dentro, né, do audiovisual, ele é um documento escrito, né? Ele é basicamente um documento literário, onde tem ali indicações de personagem, diálogo, a história em si, né? A trama, são os elementos ali que estão dentro do roteiro, que servem para dar base às filmagens. E aí pode ser uma novela, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um comercial, pode ser até um vídeo pro YouTube, como aqui meus vídeos têm roteiro, né? Porque senão eu me perco também, né, gente? E apesar do roteiro ter diversos elementos, eu separei aqui 5 para a gente discutir, que são mais importantes e dialogam mais com a nossa discussão, que é a estrutura, os personagens, a trama, o universo e os diálogos. O que eu quis trazer a estrutura aqui pra gente discutir? Não pra gente entrar em detalhes de cada elemento de uma estrutura, de cada passo da jornada do herói, ou dos 3 atos, enfim, nada disso. Mas é pra gente entender que dentro dessas diversas opções de se contar uma história, né, dessas estruturas, exige um certo conhecimento, né? A pessoa estuda aquilo, né? Não é uma coisa acidental, essas escolhas feitas dentro de uma história, né? Elas são pensadas de bit a bit, né? Que a gente chama, né? Acontecimento por acontecimento, para contar determinada história, né? Isso envolve um conhecimento, né? Isso não é uma coisa acidental. Nada acontece dentro de um roteiro, dentro de uma história, acidentalmente. Sobretudo quando a gente está falando de indústria cultural, que aí a coisa, né, assume outros ares. Porque esses roteiros da indústria, eles são feitos sob demanda, né? Demanda de uma empresa, demanda de, enfim. Para vocês terem uma noção, no semestre retrasado eu fiz uma disciplina chamada História Contemporânea na faculdade. E aí o professor trouxe pra gente um exemplo do filme Aladdin, que é uma animação da Disney, mas o Departamento de Guerra dos Estados Unidos financiou parte desse filme. Quer dizer, a gente pensa, né? O que o Departamento de Guerra dos Estados Unidos vai ter a ver com Aladdin? Mas tem. Então, assim, é só um exemplo pra gente pensar, né? Quando a gente vai olhar a construção dos personagens, né? Poucas pessoas sabem, mas os roteiristas, né? Nós construímos uma ficha de personagem para cada personagem de uma história. Nessa ficha de personagem existem vários modelos, ela pode ser criada também de forma específica para atender o projeto que você está trabalhando. Mas, assim, tem tudo da vida daquele personagem nessa ficha. Desde traumas da infância, até a cor preferida, manias, sei lá, tem tudo sobre aquele personagem ali naquela ficha. Pode ser que aquele detalhe específico que tá ali na ficha não vai entrar na trama da história, mas tá ali como um plano, né, como um background ali para a construção daquele personagem, daquela história. E aí eu fico me perguntando se os personagens são pensados, né, são construídos, né, feita toda uma reflexão sobre a construção do personagem, por que sempre, ou na maioria das vezes que nós olhamos, os personagens negros, eles estão dentro dos estereótipos que a gente discutiu lá no segundo episódio? É acidental? Não é, né, gente? E uma outra coisa também que me incomoda bastante são esses personagens negros que são extremos, né? Ou o cara é muito mal, ou a mulher é muito má, a mulher negra, ou também é muito bom, já é o contrário, né? Tipo, é o extremo. E os humanos, nós não somos assim, né? Nós temos qualidades, temos defeitos, temos
pontos a melhorar, né? E aí fica difícil para o público criar uma empatia, uma identificação com esses personagens, né? Que aí normalmente... por que a gente gosta tanto do Julius, do Chris, do Will Smith lá do Maluco no Pedaço, né? Do Carlton, da Hillary, do tio Phil, quer dizer, todos esses personagens que a gente consome tanto, porque eles são personagens complexos, né? Que tem coisas positivas, tem coisas negativas. O que me leva a pensar na trama. O que é a trama? A trama é a ordem com que os eventos acontecem na história, né? A ordem com que as informações vão sendo reveladas para o público. E aí um exercício que eu acho que a gente devia se fazer, sempre que a gente assistisse algum filme que tivessem personagens negros, é pensar o seguinte: se eu tirar esse personagem ou esses personagens negros da trama, vai fazer falta? Vai fazer alguma diferença? Né? Ou eles só estão ali, sei lá, para servir de paisagem? Agora, falando sobre o universo, eu queria trazer para vocês uma experiência pessoal que eu tive quando eu estava escrevendo Na Metade por Inteiro, que é um roteiro que eu estou desenvolvendo. Eu escrevi esse roteiro num laboratório de desenvolvimento de roteiro aqui no Rio de Janeiro. Era só para pessoas negras. E quando eu escrevi esse roteiro lá, ele foi selecionado, eu participei das aulas, e os organizadores, assim, amavam a minha história, falavam, assim, com muito carinho da minha história e tudo mais. E a gente passou por um processo de pitching, que é basicamente uma seleção. E aí o meu roteiro, ele foi selecionado, né, no pitching, na primeira etapa do pitching. Só que eu ouvi duras críticas porque na minha história não tinha um traficante. É uma história que se passa na favela. Eu tô contando a história de um garoto negro que é fã de um jogador de futebol, enfim, tem toda uma trama. E a crítica à minha história é que não tinha um traficante. E assim, isso foi muito chato ter passado por essa experiência, porque... E assim, todos os meus avaliadores eram roteiristas, assim, que tem bastante peso aí no mercado audiovisual brasileiro e tal. E todos brancos, né? E aí a fala deles foi exatamente essa: a história é maravilhosa, é incrível, não sei o quê, mas não tem um traficante, sabe? Parece sacanagem, desculpa falar assim, mas assim, eu fiz questão de trazer essa experiência para mostrar como o mercado audiovisual hoje ainda, né? Porque isso foi ontem, 2018, agora, né? Como que as pessoas desse meio costumam agir, sabe? Quando a gente tenta trazer novas narrativas, eu tava num laboratório de narrativas pretas. E ainda assim, eu tive que escutar diversas vezes: ai, cadê o traficante na sua história, sabe? Então, assim, quer dizer que as pessoas que moram na favela, que moram no subúrbio carioca, a vida delas é só isso. É só um Cidade de Deus 2, sabe? Não tem, tipo, outra narrativa aí. Entende? Sabe? Essas divisões que são muito... E aí isso me levou a pensar um pouco sobre essa questão do universo, né? De uma história, que basicamente ele pode ser um universo realista, né? Que funciona de acordo com o que a gente conhece aí, gravidade e tudo mais. E ele pode ser surrealista, né? Que você cria uma realidade fantástica, onde, por exemplo, um cara tem mãos de tesoura. Então a gente consome diversas narrativas surrealistas, mas a gente não consegue entender que dentro de uma favela a gente pode contar uma história que não é atravessada por essa narrativa do varejo de drogas, sabe? Então, sabe, gente, é muito difícil a gente pautar esse tema aí nas grandes empresas de comunicação. E por último, eu queria trazer também aqui o diálogo. E aí eu deixo para vocês aqui uma pergunta: quem coloca as palavras na boca dos personagens tá querendo dizer o que com esses diálogos? Semana passada nós vimos uma cena da Vera Verão, personagem da Praça é Nossa, que dizia: eu quero ser uma macaca chita. Sabe? Quem escreve essas coisas, quem coloca essas palavras na boca desses personagens, tá querendo passar o quê com a sua história? Porque isso é escrito no roteiro. Alguém decide que aquela pessoa vai falar aquilo, né? O que essa pessoa quer dizer quando ela bota sistematicamente
corpos negros pra dizer sim, senhor, não, senhor, sim, senhor, sabe? Essa pessoa tá querendo dizer o quê, afinal de contas? Então a gente começou, né, se perguntando por que era tão importante a identificação de narrativas racistas, né? E por tudo isso que a gente já discutiu, né, nos 3 últimos episódios, contando com esse, mas sobretudo pelo potencial educativo que o audiovisual tem. Eu tenho certeza que você já assistiu a alguma aula em que o seu professor ou professora disse: assista tal filme, ele vai te dar uma excelente ideia de como era tal coisa. Então, o audiovisual ele tem um potencial educativo muito importante na sociedade, né? Tanto de ensinar a gente qual é o nosso lugar, quais são os nossos papéis dentro da sociedade, né? Ensinar pra gente o que é bonito e o que é feio. Então, quando a gente consegue identificar essas narrativas, a gente consegue quebrar isso. E quando a gente consegue mudar, né, esse padrão dessas narrativas, a gente consegue ter uma sociedade menos racista. Então, foi esse o episódio de hoje. Eu espero que vocês deixem aí nos comentários o feedback, né, dos vídeos, o que vocês estão achando. Se vocês quiserem deixar sugestões aí, é importante, não só para eu ter o feedback, mas também para o algoritmo do YouTube entender que esses vídeos são relevantes e espalhar a mensagem para mais pessoas, tá bom? Deixa o like no vídeo. Já falei, mas vou falar de novo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, aquela coisa toda. Compartilha essa mensagem com as pessoas que são importantes para você. E me segue no Instagram, que é Kelly Tiburcio Preta. Eu tô com um projeto de lives semanais no Instagram. E aí, já me segue lá para você toda semana se aprofundar ainda mais nas discussões que eu trago aqui na série Narra Preta. Semana que vem nós vamos falar sobre produção. A gente já falou aqui sobre roteiro, fotografia, e agora a gente vai falar sobre produção e as condições de produção dos profissionais negros, sobretudo. A gente vai falar disso também, cinema brasileiro, enfim. Um beijo e até a próxima!